é o nosso refúgio. Louvado seja o seu santo nome. Nós podemos nos colocar na presença dEle e nos derramarmos diante dEle. Ele não nos deixa sozinhos nas nossas crises. Ele não nos abandona nas nossas fraquezas e nos nossos momentos de dificuldade. Ele sabe pelo que passamos, conhece de perto as nossas lutas, porque Ele é o Deus de perto e não de longe. Ele sabe o que temos vivido e quer transformar, mudar as realidades que tentam nos afastar dEle. Vamos orar a Deus, cada um de nós em silêncio. Como Davi diz, espera silenciosa, ó minha alma, somente em Deus. Vamos nos colocar na presença dEle, confessar os nossos pecados, colocar aos pés de Jesus as tristezas e as dificuldades, o peso, tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Oremos durante alguns instantes em silêncio. Bendita a hora de oração. Vamos nos colocar de pé, queridos irmãos e irmãs, e agradecer a Deus por esse privilégio que temos de orar, cantando juntos este hino no nosso finário. Hino 378. Pois
Josafá, por favor, nos conduza a Deus numa oração de intercessão. O microfone vai chegar até você. Que nós possamos participar também. Pai querido, obrigado a Deus por mais uma vez nós podemos voltar à tua casa, ó Deus, e como os teus filhos, podemos, ó Deus, nos acolhermos, nos recolhermos à tua presença, podemos, ó Deus, te buscar, te louvar. E nesse momento, ó Deus, nós queremos te suplicar o perdão para os nossos pecados, para as nossas falhas, que tudo, ó Deus, que atrapalhe a nossa mais íntima e perfeita comunhão com o Senhor, seja, ó Deus, por ti mesmo retirado, e que nós possamos agradar o teu coração através do nosso louvor, através, ó Deus, da meditação na tua palavra. Fala, Pai, conosco, recebe-nos, perdoa-nos, e que nós possamos sair edificados. Nós te oramos, nós te buscamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram se assentar, irmãos e irmãs. No feriado passado do carnaval, nós tivemos um acampamento de jovens e adolescentes na nossa igreja. E quero convidar o Marcelo e a Karen para virem até aqui à frente, também a Daniela e o Carlos Rito. Não estou vendo eles, mas se eles estiverem aqui conosco. Também a Cláudia e o Francisco, se eles estiverem aqui conosco. A Elaine e o Cícero também estiveram lá uma manhã, nos ajudando. Se puderem vir até aqui à frente para nós agradecermos a Deus pela vida de vocês também. O Júnior e a Lu estiveram conosco também, nos ajudando. Se eles puderem vir até aqui à frente, para nós louvarmos a Deus pela vida deles, se eles estiverem aqui. O Francisco e a Cláudia. Quem mais? A gente não correu risco de ser injusto com ninguém. O Marcelo Parreira também esteve conosco lá. Me ajudem aí que minha cabeça não está muito boa, eu não quero ser injusto com ninguém. Muito bem. Vou pedir para o Marcelo, então, o Pacete, nos dar um breve relatório, e os meninos prepararam também um vídeo. O que mais alegra o coração da gente é ver a transformação do jovem, do adolescente, com o passar de seus dias. A gente vai observando nas atitudes, nas palavras, nas reações, na história que a gente acompanha com os pais. E tem sido uma alegria trabalhar com esses adolescentes, esses jovens, ver o quanto Deus pode fazer através da vida de cada um deles. Se eu começar a destacar nomes aqui, eu vou estar sendo falho com muitos jovens. Porque às vezes a gente falha também de lembrar alguns nomes. Mas alguns nomes que a gente guarda no coração, e porque se dedicaram, porque ali tiveram tempo com Deus e ali também demonstraram o seu amor com os seus irmãos. Então, foi uma alegria muito grande a gente poder voltar a essa fazenda, que não faz uns 4 anos que a gente não vai lá, a família do Marcelo Pedro, uma família da nossa igreja, né? Márcio Pedro, Abílio Pedro. É da nossa igreja, mas mudou para Valinhos, mudou para Ribeirão. Então, assim, às vezes não estão, alguns estão mais aqui, outros estão menos, mas são todos da nossa igreja. E tivemos também o privilégio de ter esses irmãos que esse ano vieram para nos ajudar, né? Vieram para a nossa igreja para nos ajudar, o Carlos e a Dani, o Francisco e a Cláudia, que não estão aqui, o Marcelo Parreira, sempre presente desde o tempo da UPA, nos ajudando muito. Também a gente pode falar do Serginho e da Anne, que não estiveram ali no acampamento, mas durante o ano passado nos ajudaram, durante todo o ano. Foi uma enorme alegria. Então é isso, pastor. Nós agradecemos a Deus também a vida do Cícero, da Elaine, que nos deram uma palavra muito oportuna sobre namoro, sobre casamento para os jovens. E também a palavra do reverendo Durval foi muito oportuna. A gente ficava correndo de um lado para o outro, acompanhava poucas palestras.
mas a gente pegou um biquinho de uma, um biquinho da outra. O reverendo Durval falou sobre o temperamento controlado pelo Espírito Santo, e a gente viu assim que os jovens começaram a acordar. Poxa, onde é que Deus quer trabalhar na minha vida? Acho que isso foi muito legal. Vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos, então, antes de nós assistirmos o vídeo. É uma grande bênção nós termos pessoas, amados, dispostas a renunciar o seu tempo de descanso. Todos esses amados aqui, eles tinham um direito de irem viajar, de irem descansar, mas eles abriram mão do seu descanso, do seu lazer, por amor aos jovens e adolescentes da nossa igreja. Então nós temos que agradecer muito a Deus pela vida deles. Vamos agradecer. Pai amado, muito obrigado pela vida de cada irmão e irmã que abriram mão do seu tempo, de um tempo que tinham direito, mas escolheram se dedicar a outras pessoas. Investiram energia, recursos, por amor aos teus cordeirinhos. Obrigado pela vida deles, ó Deus. Recompensa, Pai amado, porque só Tu podes dar verdadeiro galardão, perene. Que eles recebam a recompensa do Teu coração e a nossa gratidão e o nosso amor. Porque nós sabemos, Deus querido, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Obrigado, ó Pai, por esses queridos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos assistir, irmãos. Não deu certo, Paulo? Tá. Bom, então nós vamos assistir semana que vem. Se Deus quiser também. Se Deus não quiser também, nem semana que vem, mas semana que vem a gente vai preparar melhor. Tá bom? Então vamos passar, pessoal, louvor. Os adolescentes e os jovens que estiveram lá no acampamento, vamos vir até aqui à frente todos, para nós cantarmos o hit do acampamento, né? Tem disso. Mas vamos todos nos colocar de pé e vamos cantar juntos, porque é uma música bem conhecida, mas os adolescentes e os jovens vamos vir até aqui à frente, para nós cantarmos juntos. A tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. Quero Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome
maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Amém. A próxima música que nós vamos cantar se chama Quão Formoso És e fala justamente da grandiosidade de Deus. Como é bom nós, como cristãos, estarmos aqui reunidos juntos em comunhão e poder desfrutar da presença de Deus, dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é importante nas nossas vidas. E para o cristão isso realmente é um motivo de muita alegria, de muito prazer. Então vamos cantar com muita felicidade no coração, porque temos livre acesso a Ele, não é mesmo? Em tantos países com perseguição, felizmente, nós podemos cantar, nós podemos orar, fechar nossos olhos aonde nós estivermos e falar com o nosso Rei, com o nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu.
próxima canção diz: chamas meu nome, né? E Jesus chama o nosso nome. A gente já falou isso aqui uma vez, mas todas as vezes que a gente ouve a voz de Deus a nos chamar, a gente tem uma atitude a ser tomada. E a cada momento a gente é desafiado a ouvir Deus chamando o nosso nome. E quando a gente fala assim, chamas meu nome, Senhor, não é assim a gente entender como aquele grande chamado. Esse grande chamado todos nós já temos, mas aquela voz de não é por aí, ou é por aqui, ou é aquela pessoa com quem você tem que falar, ou é isso que você tem que fazer no seu dia a dia. São coisas específicas que Deus vai falando com você. Então a gente tem que estar atento ao grande chamado, a gente já sabe, mas esses chamados do dia a dia, da direção que Deus dá pra gente. Então toda vez que Deus chamar o seu nome, não se envergonhe, responda. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Essa última música é a oportunidade que temos para consagrar a Deus também os nossos dízimos e as ofertas que vêm do nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus ama a quem dá com alegria. Esse é o momento de virmos à frente não com pesar, nem com pena, mas com alegria e prazer de consagrar a Deus, de entregar um pouco de tudo que Ele tem nos dado. Tudo vem de Deus. Davi diz: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Então todos aqueles que vieram preparados, este é um momento oportuno. Você que nos visita, não se sinta constrangido. Este é um privilégio e um dever dos membros dessa igreja. Mas se você quiser também contribuir no altar de Deus, sinta-se à vontade.
Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis que achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. O teu sangue precioso eu ouço entrar, minhas sombras na alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo A luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Hoje o nosso culto está especial. Algum torcedor do Palmeiras ou do Guarani mexeu nesse negócio aí que está tudo verde ali. Não era para estar desse jeito. Mas o Paulo está tentando fazer o milagre dele ali. Temos esse recurso. O Conselho da Igreja se reuniu e recebeu alguns membros na sua última reunião. Pessoas que vieram de algumas igrejas. Hoje pela manhã, nós recebemos alguns deles aqui diante da congregação e agora à noite nós vamos receber mais alguns. Eu convido o Luiz e a Miliane para virem aqui e também convido o Daniel para vir. Daniel, eu tentei localizar o Rodrigo e a Carla, mas acho que eles não estão aqui, né? Rodrigo e Carla e o Murilo. Acho que não. Bom, meus irmãos, vocês chegaram em nossa igreja há algum tempo, vieram de outras igrejas, onde Deus falou com vocês, tratou vocês, e por motivos pessoais, mudança para a nossa cidade e outros motivos, vocês resolveram se juntar a nós
para caminharmos a jornada da fé juntos. O Conselho da Igreja está feliz, compete ao Conselho receber membros assim. E nós também estamos felizes, todos nós, toda a Igreja, porque nós sabemos que Deus tem um plano na vida de vocês e, nesse instante, Deus quer que vocês adentrem a essas portas e, juntos conosco, caminhem para amar e servir a Deus. E nós, então, os recebemos com grande alegria nesse sentido, porque é assim que nós desejamos recebê-los e caminhar com vocês, olhando firmemente para o autor e consumador na nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós vamos orar a Deus. Eu quero aproveitar e chamar aqui à frente a Renata, e além da Renata, a Lília, e as crianças que vão receber a mensagem da Renata e da Lília. Acho que a Ana Paula também vai apoiar, não é isso, Ana Paula? Pode vir, pode vir. Pode vir. A nossa igreja, graças a Deus, tem muitas crianças e uma das maneiras que nós tentamos organizar o nosso culto, porque nós queremos que as crianças fiquem conosco no início, é separar os últimos bancos da igreja para os pais que têm crianças pequenas. Porque, eventualmente, a criança precisa sair e o pai precisa dar uma atenção especial. Então, nós colocamos no nosso boletim quase sempre uma notinha sobre isso, para que você que não tem filho pequeno, se você puder sentar um pouco mais à frente, para deixar os pais com as crianças pequenas se acomodarem melhor nesses bancos aí de trás. E nós queremos que mais crianças venham e participem com a gente. Nós vamos orar a Deus. Eu convido a igreja a se colocar em pé de novo, por favor. E eu vou orar. Senhor, eu quero te dar graças por recebermos aqui à frente o Daniel, a Miliane e o Luiz, porque eles estão aqui pela providência do Senhor. O Senhor os trouxe, foram recebidos como membros desta igreja. E nós agora, junto a eles, vamos caminhar, vamos olhar para Jesus, vamos servir ao Senhor. Ó Pai, eu peço que a graça do Senhor esteja forte e sempre presente com eles, para que, ao recebê-los, a nossa igreja seja também fortalecida. E que todos nós, ó Deus, sejamos sempre fiéis, desejosos de andar na Tua presença. Ó Pai, obrigado por essa consagração de dízimos e ofertas, porque o Teu povo, com alegria, faz isso, em reconhecimento da Tua bondade, da Tua providência, do Teu cuidado. Pai, eu quero também orar para que nesse momento da mensagem, a mais tenra criança e até o mais idoso entre nós tenha proveito, que o Espírito do Senhor ministre através da palavra do Senhor. E nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Alguns irmãos vêm aqui receber esses nossos novos irmãos como membros e o restante da igreja querer se sentar.
Reinaldo, será que dá para apagar um pouquinho mais aqui, especialmente essas luzes que ficam em cima do coral? Só para ver se a gente consegue enxergar um pouco melhor. Acho que está bom. Obrigado, Reinaldo. Esse mês de março é o mês que nós estamos dando atenção especial ao nosso chamado para a oração. E eu gostaria então de compartilhar com vocês um estudo que eu fiz sobre o livro de Atos. E como é que o livro de Atos nos ensina a falar com Deus. Então, nosso estudo vai ser, nosso sermão, a mensagem vai ter mais um tom de aula, mas eu creio que vai ser bem proveitoso também. Aprendendo a orar no livro de Atos dos Apóstolos. E quando eu fiz esse estudo, eu procurei, em primeiro lugar, destacar e reconhecer quais foram as circunstâncias em que os nossos irmãos que viveram lá há 2000 anos buscaram a Deus. O que na vida deles, nos momentos que eles viveram, os fez buscar a Deus. Então hoje nós vamos ver pelo menos 3 circunstâncias. Eu anotei 6, mas hoje nós vamos ver 3. 3 circunstâncias que nos levam a buscar a Deus. Nós vamos manusear bastante a Bíblia, então peço que você tenha a sua Bíblia consigo e já pode abri-la aí no livro de Atos dos Apóstolos, por favor. Nós não vamos ver os 6, porque nós vamos ver com calma os 3, ou as 3 circunstâncias. E a primeira circunstância que eu anotei e que quero compartilhar com você é que nós buscamos a Deus aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Vamos ver isso juntos? Abra aí, por favor, logo no comecinho do livro de Atos. 1º capítulo, no versículo 14. E nós lemos aqui que depois que Jesus subiu aos céus, os seus discípulos todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Jesus havia prometido para eles que enviaria o Consolador, o seu Espírito, para estar com eles. Isso não aconteceu imediatamente. Foram 10 dias de intervalo, desde que Jesus subiu ao céu, até que o Espírito Santo veio. Portanto, foram 10 dias em que eles se reuniam para, juntos em oração, esperar. Esperar que Deus cumprisse aquilo, cumprisse a sua promessa. O segundo texto já nos fala da vida de Saulo, lá no capítulo 9. Atos 9, 11.
Jesus já havia aparecido a ele quando ele estava indo de Jerusalém a Damasco. Já havia se revelado a ele. Já havia iniciado o processo de mudança na vida dele. Ele chegou na cidade de Damasco, foi conduzido até a casa de Judas. Judas era um nome muito comum naquela época. E olha o que nós lemos no versículo 11 de Atos 9. Então o Senhor lhe ordenou, no caso o Senhor ordenou a Ananias: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. A vida de Saulo mudou inteiramente. Ele saiu de Jerusalém com uma convicção de perseguir os discípulos de Cristo. Quando ele entrou em Damasco, cego, a vida dele mudou totalmente. O que ele fez? Se desesperou? Ficou praguejando? Não. Ele buscou a Deus. Ele estava orando. Enquanto ele estava orando, Deus falou com Ananias para procurá-lo. O tempo de oração jamais é tempo perdido ou mal usado, jamais. Agora o outro texto, capítulo 10, versículo 4. E aqui nós encontramos Cornélio, um gentio, um romano, mas que era apreciador e uma pessoa que tinha muitos interesses na religião dos judeus. Ele morava em Cesareia Marítima, uma cidade maravilhosa. Cesareia Marítima era uma das cidades mais belas do mundo naquela época. Uma cidade acelerada, de comércio bom. E lá estava Cornélio vivendo a vida, fazendo a vida. E ele estava aguardando algo de Deus. Cornélio estava buscando a Deus. E ele esperava que Deus olhasse para ele. Ele esperava que Deus estendesse a mão na direção dele. E olha que nós lemos aqui no versículo 4 do capítulo 10. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Esse homem não conhecia a Deus pessoalmente, ainda não. Mas ele tinha muita vontade de conhecer. Mas Deus tinha um plano na vida dele. E Deus enviou o seu mensageiro na casa dele, o anjo de Deus. Falou o nome dele. E revelou a Cornélio que orar a Deus é o melhor dos negócios. Falar com Deus é tempo maravilhoso. Buscar a Deus
é uma atitude sábia. Muitas vezes nós temos que aguardar em nossa vida circunstâncias que nós não temos o controle delas. Queríamos resolver, mas não conseguimos resolver problemas que a gente acha que poderia, mas estão além da gente. O que fazer? A palavra de Deus nos diz, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, para a gente, enquanto aguarda, orar. Buscar a Deus. Entregar a Deus os nossos anseios, as nossas dificuldades, tudo aquilo que só Deus é capaz de dar um jeito. No lugar da ansiedade, de desespero, a oração. O que Jesus, inclusive, já havia ensinado lá aos seus discípulos. Mas há uma segunda circunstância que nós, no livro de Atos, também aprendemos a orar. No cotidiano da vida cristã, a vida cristã só é possível existir com qualidade se a vida cristã for vivida em oração. Sem a oração, a nossa vida cristã é diminuta. As nossas ideias não mudam. Os nossos pensamentos equivocados continuam equivocados. E aqui, nós lemos no versículo 1 e no versículo 42, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E como vimos há pouco, eles estavam reunidos no capítulo 1, versículo 14, para orar. Para aguardar que Deus os abençoasse. E Deus os abençoou. E o capítulo 2 revela a revelação da descida do Espírito Santo. Deus os abençoou, enquanto eles oravam esperando isso. E muita gente ouviu o Evangelho, muita gente entendeu quem é Jesus, porque o apóstolo Pedro explicou sobre Jesus, a partir das Escrituras. E o Espírito Santo mudou a vida de muita gente. Pessoas foram transformadas. E agora, tanta gente nova pertencendo a esse grupo. O que fazer? E aí a gente lê no versículo 42, o que eles fizeram. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração, então, faz parte desse fundamento da nossa vida cristã, que envolve a doutrina, que envolve a comunhão, que envolve o sacramento, o partir do pão, e que envolve a nossa busca a Deus. Então, se no nosso cotidiano a oração não está presente, ela vai fazer muita falta. Às vezes você não percebe. Você pode ir tocando a vida achando que não está fazendo falta. Mas faz. E às vezes a gente se acostuma num status de vida cristã tão pequeno, porque a gente não experimentou algo maior. Por isso. Seguindo em frente, no capítulo 3, nós encontramos o seguinte registro no primeiro versículo
Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então os apóstolos, eles continuaram indo ao templo para um momento de oração. Não era apenas uma oração, eles não faziam apenas suas orações pessoais, mas eles faziam as orações congregacionais no templo. Jesus Cristo orou sozinho, mas Jesus Cristo também nos ensinou a orar juntos. Então lá estavam os apóstolos indo ao templo para orar, para falar com Deus. Uma das coisas que nós sempre insistimos na igreja é que cada pessoa deve se envolver num grupo de oração. Um grupo semanal de oração. Deve. Porque esse envolvimento vai tornar assim mais forte a nossa vida. Orar por alguém, alguém orar por você, a semelhança do que Jesus fez, do que os apóstolos fizeram. Então, ir ao templo, ir ao encontro do povo de Deus para orar, faz parte do nosso cotidiano de vida cristã. Agora nós chegamos também no capítulo 10. E novamente nós voltamos àquela circunstância onde Cornélio estava envolvido, mas agora para dar atenção ao apóstolo Pedro novamente. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Os mensageiros de Cornélio estavam chegando em Jope, na casa de Simão, aonde Pedro estava hospedado. Enquanto eles estavam chegando, Pedro subiu para o eirado, para a parte de cima da casa, a fim de orar. Como era seu costume. Hoje de manhã o pastor Ricardo, pregando para nós, ele nos lembrou de Lutero. Lutero, no meio de todas as suas atividades, que não eram poucas, e por causa disso ele dizia: menos de 4 horas de oração não dá para fazer tudo que está aí para fazer. Que coisa, não? O apóstolo Pedro certamente também tinha o prato cheio, a escrivaninha lotada, mas não deixava de orar por causa disso. E agora no capítulo 16. O apóstolo Paulo estava juntamente com Timóteo, com Silas, com Lucas, lá na cidade de Filipos, falando do Evangelho, e nós lemos aqui no versículo 13: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E no 16 a gente lê: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Indo para o lugar de oração, porque era o cotidiano, era a rotina. Buscar a Deus, falar com Deus, fazia parte da agenda do dia. Quando a gente estuda o livro de Atos dos Apóstolos, a gente aprende que no cotidiano da vida cristã, a oração tem que estar presente.
Em terceiro lugar, o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina uma terceira circunstância acerca da nossa vida de oração. E nós vamos encerrar com essa terceira circunstância aqui. Nos momentos de desafio e aflição. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando foram ao templo para orar, logo que eles estavam chegando, tinha uma pessoa paralítica que estava pedindo esmolas. O apóstolo Pedro disse para ele: nós não temos dinheiro para te dar, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o homem saltou e andou. E o pessoal que estava no templo fez uma festa com aquilo. E as autoridades do templo mandaram prender os apóstolos. E começaram a ameaçá-los. E começaram a proibi-los de continuar a fazer aquilo. A continuar a falar no nome desse Jesus, o Nazareno. Grande desafio, grande aflição. E quando eles estavam lá, passando aquela situação toda, debaixo daquela pressão enorme, a igreja de Jesus Cristo estava orando por eles. Porque quando eles saíram de lá, eles procuraram os irmãos que estavam reunidos numa casa, e quando eles chegaram na casa, relatando o que havia acontecido, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E a oração continua, mas nós ficamos por aqui. Quando nós vivemos momentos semelhantes a estes, em que nós somos ameaçados, perseguidos, pressionados, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair correndo desesperados? Ou nós vamos nos posicionar com tranquilidade e buscar a Deus? Eles nos ensinam a buscar a Deus. Voltando ao capítulo 10, no versículos agora 30 e 31. Quando Cornélio então vai explicar ao apóstolo Pedro que Deus havia mandado o anjo para dizer a Cornélio, enviar mensageiros para buscar o apóstolo Pedro em Jope, porque o apóstolo Pedro seria o mensageiro de Deus para Cornélio e para a casa de Cornélio. O anjo podia ter dado o recado, mas não é assim que Deus age. Se você ler um pouquinho da sua Bíblia, você já percebeu isso. Que mensageiros que dão a notícia, a boa notícia de Jesus Cristo, são homens. São homens. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus Cristo, mas depois que Jesus nasceu e chamou discípulos e disse: agora vocês é que são minhas testemunhas. Os anjos não, já fizeram. Pedro é que precisava ir à casa de Cornélio.
Então Cornélio está explicando tudo isso para Pedro. Que Deus havia falado com ele por um anjo para trazer Pedro à casa dele. E nós vemos então nos versículos 30 e 31, respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Aquele era um momento de grande desafio, não só para Cornélio, mas também para Pedro. Pedro era um judeu convicto. E como judeu convicto que ele era, não era fácil entrar na casa de um romano, de um gentio. Não era. Pensa numa pessoa de quem você não gosta. Pensa aí. É fácil ir na casa dessa pessoa? Talvez você nem saiba porque você não gosta dessa pessoa. Talvez. Eu não gosto. No caso de Pedro, era muito pior do que isso. Porque entrar na casa de um gentio significava contaminar-se como judeu. Então, o desafio e a aflição, tanto de Cornélio quanto de Pedro, daquele encontro. Tanto era grave a situação, que quando isto aconteceu, sabe o que Pedro teve de fazer? E Pedro precisou se explicar aos cristãos judeus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, precisando se explicar diante dos seus irmãos, apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém. Sabe, às vezes Deus nos coloca em circunstâncias difíceis. Circunstâncias que a gente fica sem jeito. A gente não sabe bem o que fazer. Então a gente tem que pedir a Deus que Deus nos ensine o que fazer. E a gente faz isso quando a gente fala com Deus, quando a gente ora a Deus. E agora no capítulo 11, versículo 5, nessa circunstância de Pedro tendo de se explicar, ele começa dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E o testemunho que Pedro tem para dar para os seus irmãos sobre o que ele fez indo à casa de Cornélio começa com a afirmação dele de que não foi uma ideia dele, não foi uma invenção dele. Ele estava em comunhão com Deus, ele estava falando com Deus, e Deus deu uma visão. E ele acatou a visão de Deus. Agora, no capítulo 12, nós encontramos uma outra circunstância também de grande aflição e desafio. A igreja estava orando pela vida dos apóstolos Tiago e Pedro, que tinham sido presos por um dos Herodes, que estava no governo então. E eles estavam presos porque eles eram testemunhas de Jesus Cristo. E a gente lê no versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere,
Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Tiago já tinha morrido, tinha sido sacrificado. Mas Pedro ainda estava vivo. Então a igreja estava intercedendo incessantemente para que Deus cuidasse do irmão Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. E no versículo 12, quando Deus fez o milagre, quando Deus atendeu aquela oração da igreja, e Pedro se viu livre daquela prisão, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando nós colocamos aqui, irmãos, a imagem dos nossos missionários, das instituições, quando nós falamos dos motivos de oração, é coisa séria isso. É coisa séria. E nós esperamos que você leve a sério isso. Nós não estamos brincando com isso aqui. Tem muitos irmãos nossos pagando um alto preço. Hoje, alto preço. Perdendo suas propriedades, perdendo suas vidas, por causa do nome de Jesus Cristo. Então a gente não pode diminuir isso. A gente não pode pensar que isso não importa. Porque em momentos assim, são momentos em que Deus quer que a gente se aproxime dEle, que fale com Ele, ore a Ele. Atos capítulo 16. Lá em Filipos, eles estavam pregando Jesus Cristo, e o Espírito Santo foi mudando vidas, foi dando a eles poder, e eles libertaram aquela menina, aquela jovem, que dava grande lucro aos seus controladores. Por causa disso, eles arrumaram um jeito de prender Paulo e Silas. Uma falsa acusação, foram parar na cadeia. E rapidamente eles foram torturados e foram maltratados. Sequer deram-se ao trabalho de lavrar um boletim de ocorrência para perguntar se Paulo era cidadão romano. Porque um cidadão romano tinha privilégios na cadeia. Sequer se deram a esse trabalho. Depois de terem torturado Paulo e Silas, jogaram eles no fundo da cadeia. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Você já se imaginou no lugar deles? Seus direitos são ignorados, totalmente ignorados. A acusação que te leva para a cadeia é uma mentira. Eu passei por um problema, já relatei esse problema aqui para vocês, um tempo atrás, em que num relacionamento que eu tive com um banco, eu me senti roubado, explorado. Essa é uma das sensações mais terríveis que a gente tem, quando você se sente assaltado por uma instituição. Meu nome foi parar
na lista dos mal pagadores. Os meus sentimentos não eram nada nobres para com aquele banco. Eu tenho que declarar isso para você. Nada nobres. E muito menos cristãos. O que passou pela minha cabeça fazer, eu não tenho coragem de repetir. Mas Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. E graças a Deus por Paulo e Silas fazerem isso. Porque eles nos ensinam muito aqui. Quando a gente é assaltado, quando a gente é roubado, quando a gente tem os nossos direitos ignorados. Há muito para a gente aprender no livro de Atos dos Apóstolos sobre oração, mas nós ficamos por aqui hoje. Espero que você leve consigo esses apontamentos que foram colocados aqui, reveja e medite sobre isso. Meu Senhor de tudo sabe, vamos cantar juntos esse hino. Convido você a voltar a ficar em pé. E nós vamos voltar a cantar a Deus esse louvor. Você pode tocar ele inteiro para a gente, por favor, Gisele, para a gente relembrar a melodia?
Pastor Durval, vem aqui para fazer a oração final e impetrar a bênção sobre a igreja, por favor. Ó Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de orar em todo tempo. Tu, ó Deus, estás sempre com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Obrigado. Que nós possamos ter um despertamento novo, ó Pai, pessoalmente e também como igreja. Ajuda-nos a orar mais, a orar a Tua vontade, a orar sempre. Queridos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e sobre vós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Ensina-me a orar, Espírito Santo. Ensina-me a orar como convém. Ensina-me a orar conforme a tua vontade. Ensina-me a orar como tu. Faz de mim um intercessor diante
Gostaríamos de saber se temos alguém que está nos visitando hoje à noite. Se houver alguém que está nos visitando, pudesse colocar em pé um instante, por favor. Gostaríamos também de destacar a sua presença aqui entre nós. Acredito que não, então. Por favor, dê atenção ao boletim, porque nele você encontra registrado aí o que Deus está nos levando a pensar e a fazer. E como você pode se envolver nisso. Deus nos dê uma semana de bênçãos na presença dEle. Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, luz acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis que chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. No teu sangue precioso eu vou centrar minhas sombras da alma dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a sua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão.
poderoso, que era e que há de vir. Da glória és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Poderoso, que era e há de vir. Da glória és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Fernando.